Olá, boa tarde a todos. Daqui 5 minutinhos a gente já vai iniciar, tá bom? O nosso webinar sobre o Setembro Amarelo. Estamos aguardando nesse início somente os participantes que estão, chegando, entrando aqui na sala, tá bom? Em 5 minutinhos a gente começa. Bem-vindos. Pessoal, já estamos com 25 participantes, tá bom? Vou aguardar só mais uns minutos para que dê tempo de todo mundo que preencheu o formulário conseguir acessar, tá bom? E aí a gente já inicia. Pessoal, boa tarde. Acho que já podemos iniciar, tá bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, a presença de todos vocês, a participação de todos vocês. É um imenso prazer ter todos aqui na tarde de hoje. Gostaria de agradecer também os nossos apoiadores, a Sindicam, a BRH, o Sescom Baixada Santista e a Associação Comercial de Santos. Vamos lá. Eu vou me apresentar, eu sou a Natália Turlai, eu sou líder do departamento comercial aqui da Perfil Gestão Ocupacional. Essa empresa que é uma empresa que traz soluções em saúde e segurança do trabalho, já com quase 30 anos de história, né? Estamos sediados aqui em Santos, mas temos atendimento em todo o território nacional, tendo ainda mais 3 unidades próprias, nas cidades de São Paulo, capital, Praia Grande e Cubatão. Bom, hoje nós teremos como palestrantes o Dr. Charles Dias, que é médico do trabalho e CEO aqui da Perfil. Boa tarde, doutor. Opa, desculpa. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os participantes. Então, é uma grande satisfação participar juntamente com a nossa psicóloga Vanier Ferreira deste webinar alusivo ao Setembro Amarelo, um mês tão importante que valoriza a conscientização e prevenção ao suicídio. Muito mais do que abordarmos a questão do suicídio, a gente vai valorizar muito dicas valiosas para a construção do bem-estar individual, que é a base fundamental para uma boa saúde mental. Tá ótimo, obrigada, doutor. Bom, como o Dr. Charles disse, nós também contaremos com a participação da Vanier Ferreira, nossa psicóloga organizacional e atualmente líder do sucesso do cliente aqui da Perfil. Boa tarde, Vanier. Boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouco desse tema que é tão importante e urgente, que devemos falar diariamente sobre prevenção ao suicídio e saúde mental e bem-estar. Obrigada. Bom, com as devidas apresentações, a gente já pode começar. Eu peço que fiquem à vontade para interagir no nosso chat, mandar perguntas, sugestões, tá bom? Bom proveito a todos. Boa tarde, eu darei início, então, à nossa apresentação. O Setembro Amarelo é um mês de valorização da vida, onde o ponto fundamental é a prevenção, ao suicídio. O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E o objetivo dele é alertar mesmo a população, de modo geral, sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo, tá? Ele teve origem, iniciou essa campanha em 2015, e ele tem um dia específico em comemoração a essa conscientização, que é o dia 10 de setembro. O Setembro Amarelo ele tem um site específico, que é o setembroamarelo.com. Nele tem muitas informações importantes, relevantes, de autoajuda e de ajuda para alguém que vocês conheçam. Então, multipliquem esse site, comentem sobre as pessoas que precisem de ajuda e de apoio para entrarem nesse site e navegar por ele. O Setembro Amarelo ele começou em 1994, ele teve origem nos Estados Unidos, referente à morte do menor Mike M., de 17 anos. Em seu velório, a família, muito impactada, resolveu distribuir fitas amarelas
para conscientizar a população daquele local, com uma mensagem muito poderosa. Se precisar de ajuda, peça ajuda, tá? A cor, ela é especificamente específica por conta do Mike. Ele tinha muita habilidade com carros e ele reformou o seu carro, um Mustang amarelo, por conta dele e do seu Mustang amarelo, em comemoração, né, a conscientização do Setembro Amarelo, ficou por essa cor, tá? Então, Setembro Amarelo é decorrente ao Mustang amarelo de Mike. A consequência dessa iniciativa é que inspirou o mundo todo, tá? É uma campanha global e 10 de setembro, em todos os locais do planeta, é comemorado a conscientização da prevenção ao suicídio. Eu vou trazer aqui alguns fatores de risco, né? São alertas muito importantes, né, para que todos nós estejamos atentos e tenhamos um olhar aí para isso, tá? Então, são fatores de risco, pessoas com transtornos de humor, transtornos de personalidade, pessoas que passaram por perdas recentes, baixa resiliência, né, dificuldade de lidar com frustrações no dia a dia, personalidades impulsivas, agressivas, histórias de abuso físico ou sexual na infância, pessoas que passam por desesperança, desamparo, desespero por alguma questão específica, os conflitos de identidade sexual e a problemática das redes sociais. Sim, falando de rede social, ela é muito benéfica, trouxe aí um avanço enorme a nível global, né? Falando de tecnologia, porém, precisamos estar atentos, principalmente aos pais, né, de crianças e adolescentes, tá? Não podemos esquecer daqueles jogos, né, de internet que levaram e causaram as mortes de muitos adolescentes, tá? Como a baleia azul, né, que eram etapas que os jovens iam passando e desafios cada vez mais difíceis e até que o último desafio levava à morte de algum deles, tá? Então, nós, enquanto os pais, precisamos estar atentos a esses computadores, a este histórico de navegação, para que a gente tenha aí esse olhar e consiga identificar algo que possa estar acontecendo dentro da nossa casa. Quem são os grupos de risco, né? As pessoas com transtornos mentais, sejam eles de ansiedade, estresse, depressão, usuários de álcool e outras drogas, os adolescentes e jovens numa faixa etária de 15 a 29 anos, os idosos, as pessoas LGBTQIA+, em situações de rejeição, eles sofrem muita discriminação, né? Nós sabemos que o mundo lá fora é um pouco cruel, né? Com o pessoal LGBTQIA+, indivíduos em sofrimento intenso, ou por lutos, ou por perdas, ou algumas doenças graves que eles estejam passando, populações vulneráveis de modo social, né? E de modo geral, a gente pode falar aí dos indígenas, as pessoas em situações de rua, privados de liberdade, e os profissionais sobre alta pressão, sejam eles da área da saúde, segurança ou da educação. Quais são esses sinais, né? Quais são os principais? A autodepreciação, pensamentos negativos, pessoas com ideação suicida ou com sofrimento emocional muito grande, geralmente eles se diminuem, têm um olhar negativo, né? Não vê as coisas com bons olhos, tendem a ser pessimistas. Outro sinal é a ideação suicida, propriamente dita, a desvalorização da vida, aquelas frases prontas eu não sirvo para nada, minha vontade é de sumir, eu não tenho nenhuma utilidade, eu sou um inútil. Mudanças na rotina, é muito importante que a gente tenha esse olhar de perceber a mudança de comportamento. Alguém que tinha uma atividade de lazer social e de repente ela vai parando de praticar atividade física, ela não vai mais, não participa de festas familiares, festas de amigos, oscilação de humor, uma pessoa que era extremamente calma, leve, agora ela está irritada, nervosa ou muito triste, depressiva. O isolamento social, elas tendem a ir se isolando cada vez mais
e se colocar numa situação de se ver sozinhos mesmos, tá? Os comportamentos de despedida, a pessoa, né, a gente precisa enxergar isso. Elas começam a fazer visitas a pessoas que elas não veem há muito tempo, tá? E tem uma fala mesmo de despedida, como se fosse a última vez. O uso de mangas compridas, né, mangas longas no verão, principalmente nos adolescentes, né? Chega na escola, tá todo mundo de manga curta e aqueles adolescentes de manga comprida, de moletom, de capuz, eles tendem a esconder, né, os sinais, as marcas do alto flagelo, das tentativas que eles infringem sobre eles mesmos e a diminuição do rendimento escolar. Esse aluno ele deixa de ter tanto estímulo, tanta motivação, e o seu rendimento escolar ele vai diminuindo cada vez mais. Qual é a primeira medida, né? Ela é sempre preventiva e a gente previne com educação. Então, é preciso sim deixar de ter medo, falar sobre o assunto, derrubar esses tabus em cima, né, da ideação suicida, em cima do suicídio, em cima do Setembro Amarelo, e a gente precisa compartilhar informações. E essa frase é uma frase de muito peso, tá? Que ela precisa ser mencionada pela gente. Se precisar, peça ajuda. Não tenha vergonha, né, de procurar uma ajuda profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra e um profissional da área da saúde. O comportamento suicida ao longo da vida, ele é muito esperado, né? Então, assim, ele é praticamente igual no mundo todo, tá? A gente tem aqui um dado estatístico muito alarmante. A cada 100 habitantes, 17 pessoas têm pensamento suicida, 5 planejam de fato tirar a própria vida, fazem pesquisa na internet, quais as formas de tirar a própria vida, 3 tentam de fato e um é atendido em pronto-socorro, tá? O suicídio, ele é uma forma de se comunicar. Então, quem tira a própria vida, ele sempre tenta se comunicar de alguma forma com alguém, ou ao seu entorno, ou no seu trabalho, ou na família. O suicídio muitas vezes expressa essa tentativa de se livrar dessa dor que ela é insuportável, tá? A dor a gente não percebe, né? A dor do outro, mas a dor ela é muito real, ela é muito verdadeira para quem está em sofrimento. Então, não é um ato de frieza, tá? A pessoa ela não quer aparecer, ela não quer chamar atenção. Não é uma escolha racional, mas é uma resposta desse sofrimento que ela está vivendo, tá? Então, essa dor ela é tão insuportável que ela conclui que o mais certo a se fazer é ela tirar a própria vida. Então, ela entende que ela tirando a própria vida, ela termina a dor dela e ela para de causar o sofrimento para os seus familiares, para a sua família, né? E para quem está próximo dela. Como a gente pode apoiar essas pessoas, tá? Sendo rede de apoio. Então, nós, cada um que está presente aqui nessa live, nós somos uma rede de apoio, tá? Então, a rede de apoio é a família, os amigos, os colegas, os profissionais, o vizinho, o namorado, e ter essa escuta acolhedora, uma escuta sem julgamento, tá? Isso é fundamental. E o apoio técnico. Não podemos deixar e ignorar que, em muitos casos, é preciso encaminhar para o profissional de saúde, né? Sempre que a gente achar que é necessário. Existem alguns mitos, né, sobre o suicídio em cima desse tema do Setembro Amarelo, tá? Então, por exemplo, o suicídio acontece de repente, sem aviso. A pessoa não dá indícios, ela não se comunica. Isso é um mito. As pessoas, né, a verdade é que frequentemente elas dão ampla indicação dessa intenção, tá? Falar sobre o suicídio pode encorajá-lo? Pode encorajar as pessoas? Não. Quando eu falo de suicídio para alguém ou para algum grupo de jovens, de adultos, de pessoas, se alguém tiver em sofrimento ou tiver em ideação suicida,
Não vai ser eu estar conversando sobre o assunto que ela vai concluir que é o ideal, né? Ela concluir e ela dar seguimento. Então, não. Conversar abertamente, né, sobre o tema é extremamente importante e previne, tá? Então, ele pode prevenir, porque vai aliviar toda essa angústia, esse desespero e esse desamparo que a pessoa muitas vezes sente. Quem ameaça se matar é um outro mito, né? Que ele não vai praticar novamente, só quer chamar a atenção? Não. A maioria das pessoas, elas dão sinais, ela muda o comportamento, ela fala a respeito com alguém, ou ela coloca um post na rede social, ou ela manda uma frase para um amigo, ou ela se despede. Então, a gente precisa ter esse olhar atento. No dia a dia, a gente, na correria, a gente está tão focado nas nossas coisas, na nossa vida, que às vezes a gente recebe uma mensagem ou vê uma postagem numa rede social que a gente pensa, ah, isso não é nada. Se for importante, alguém mais próximo vai dar seguimento, vai acolher, vai fazer alguma coisa. Não. A partir do momento que aquilo nos chama a atenção, nós devemos fazer algo. A gente deve se colocar no lugar do outro e oferecer ajuda. Um outro mito é quem sobreviveu a uma tentativa não tenta nunca mais. Ah, então se ele tentou e não teve sucesso, ele está livre. Essa pessoa não tenta nunca mais. Muito pelo contrário, tá? Um dos períodos mais críticos é principalmente quando ela está melhorando da crise, e às vezes até quando ela está internada ou pós-hospitalização, tá? Ela continua pesquisando outras tentativas cada vez mais agressivas de tirar a própria vida. Um outro mito sobre esse tema é que quem quer se matar, vai e se mata. Se ele quisesse se matar, já teria se matado. Não fica jogando indiretas, não fica chamando atenção. Muito pelo contrário. Então, a verdade é que as pessoas costumam ter sentimentos confusos. Ela leva um tempo, né, de conflitos internos, pensando que isso é certo, que isso é errado, quais os impactos, o que é o melhor fazer. Então, ela tem aí uma questão hormonal e orgânica que leva um tempo para ela concluir. Não, tomei a decisão, vou tirar a minha vida, tá? Então a gente precisa estar alerta, tá bom? A prevenção é sempre o gerenciamento dessas emoções, desses sentimentos, do que nos causa dor, do que nos causa frustração, é identificar e estar atento, né? E ter aí esse alarme desse sentimento suicida quando a gente perceber em alguém, tá? Sempre que acender aí o farol amarelo, o farol vermelho, a gente precisa atuar como rede de apoio, né? Como eu falei lá atrás. Não importa se é uma pessoa tão próxima, se é da nossa família, a gente pode, de uma forma muito leve, muito humana, com muita compaixão, estender a nossa mão, né? E às vezes um abraço é o que precisava, é o que faltava, tá? Um oferecer, eu posso fazer algo, eu posso te ajudar, você precisa conversar, vamos almoçar juntos. Então a gente precisa ter esse olhar acolhedor, oferecer esse apoio, orientar a família quando é sobre um jovem, né? Quando é filho de alguém, até para que essa família, essa mãe, esse pai possa restringir aí os meios de medidas de tentativas, né? É muito comum em casos de jovens, todo e qualquer equipamento, né? Pontiagudo, pérfuro cortante, some da casa, né? As facas, as tesouras desaparecem, os equipamentos do pai, né, de manutenção, as ferramentas dele de manutenção, de repente some. Então, isso são os pais restringindo o acesso quando o pai já sabe, né, da possibilidade desse filho, ou porque ele já deu indícios, já tentou, ou já está em tratamento. E sempre encaminhar para serviços especializados, tá? E algo muito importante é ressignificar esses sentimentos, né? Ter essa ressignificação, olhar com outros olhos aquilo que hoje nos causa uma dor, uma tristeza. Às vezes não é aquilo que a gente esperava, uma notícia ruim, sobre uma perda, sobre uma doença, sobre um emprego que a gente não conseguiu. A gente precisa aí
realinhar essa rota e ressignificar esse sentimento e olhar a vida com bons olhos. Porque é muito importante para a gente, como um todo, né, olhar esse pilar, né? Quais são os pilares da saúde mental, né? Então, eu coloquei aqui como uma pirâmide, e a área maior e mais importante é sempre a prevenção, né? Então, a prevenção, a educação, quando a gente consegue prevenir, a gente obtém um sucesso muito imediato, e a gente evita, né, que a doença se instala, que a ideação se instala, mas quando essa etapa, né, ela foi já ultrapassada, a gente precisa ter a percepção, que é esse olhar atento, esse olhar clínico, de identificar aí alguns supostos jovens ou adultos em sofrimento, né, crítico, em sofrimento extremo. E quando a gente perceber, a gente precisa se colocar em ajuda, né, oferecer, e em muitos casos a gente não pode ignorar o tratamento. Muitos casos é preciso ter o tratamento, principalmente medicamentoso, precisa procurar o psiquiatra, é ele que vai avaliar cada caso, prescrever aí a medicação adequada e ideal para cada situação. E muito importante, a gente precisa falar de boas práticas, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para que a gente consiga ter boas práticas? Mudança de hábito, cuidar sim da nossa saúde física, mental, cuidar da nossa higiene do sono, da nossa alimentação, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, dedicar tempo a algo que nos dê prazer, algo que a gente gosta muito de fazer, mesmo que seja algo do passado. Podemos sim e devemos retomar algo, né? A gente vê na vida adulta muitas pessoas voltando para o balé, para o vôlei, para atividades que antes ela praticava e que hoje na vida adulta ela não pratica mais. Mas hoje ela não pratica por competição, né? Ela pratica por prazer, pelo lazer, tá? Valorizar momentos de lazer, né? Seja contato com amigas, no caso de mulheres, né? Frequentar aí um salão, cuidar da sua autoestima, da sua vaidade, ter um momento aí, chamar as amigas para um café, para um happy hour. Os homens, né, geralmente eles gostam de ter a partida de futebol, o churrasco. A gente precisa identificar cada um o que nos dá prazer, né? Qual lazer eu gostaria de fazer? E investir muito nesse autocuidado, investir no nosso amor próprio, né? A gente precisa primeiro se amar primeiro e se colocar em primeiro lugar. A gente precisa estar bem para cuidar do outro e desenvolver esse autocontrole emocional, fortalecer essa resiliência, que é essa facilidade de superar obstáculos, aprender a lidar aí com estresse, frustrações, estabelecer na nossa vida e construir ao longo da nossa vida bons relacionamentos, reforçar os laços familiares, os laços de amizade. E aqui eu trago algo que é muito importante, mesmo nós, na vida adulta, resgatar os nossos amigos do passado, né? Aquele amigo da nossa infância, do bairro, da cidade onde eu morava, amigos que a vida acabou separando, os laços familiares, aquela avó e aquele avô que eu não visito mais, que está no lar aí de cuidados para idosos. A gente precisa resgatar esses laços, porque nada é mais forte, né, do que os laços familiares e de amizade. Os laços no trabalho, né, fazemos também, muitas pessoas conseguem estabelecer esses laços no ambiente corporativo, e mais do que tudo, contarmos com uma rede de apoio. E sempre estabelecer metas para a gente com objetivos realistas, alcançáveis. Não é bom quando a gente estabelece metas muito altas, né? Objetivos que a gente não vai conseguir alcançar agora. Então, estabeleça metas pequenas, com vários objetivos a serem alcançados ao longo do ano, para que você consiga vibrar
com cada meta alcançada. É muito importante a gente ter, né, esse momento nosso de dar um check, objetivo alcançado, né? E isso vai nos impulsionando e nos motivando, e isso vai trazendo alegria no nosso dia a dia. E procurar ajuda profissional quando necessário, tá? Quando for algo com a gente, tá bom? O equilíbrio, ele é muito importante para que a gente também consiga aí gerenciar essas emoções, esses sentimentos, para que não leve ao adoecimento mental. Quando houver algum desequilíbrio, né, todo extremo é um desequilíbrio, né? Tudo que é para mais e para menos, em exagero, tem um desequilíbrio. Então, a gente precisa aí trazer aí a nossa rota e muitas vezes, né, tomar aí o trilho da nossa vida, né? Mesmo que a gente tenha saído do trilho em algum momento, recalcula essa rota, siga a sua vida sempre em frente, né? Nunca desista no meio do caminho, mesmo que esteja pesado, que esteja difícil, né? Mesmo que o nosso objetivo esteja muito longe, que a gente enxergue o nosso alvo muito distante. Então, persista, não pare, busque essa ajuda, porque nem sempre a gente tem que conseguir sozinho. Às vezes a gente precisa estender a mão e deixar alguém ajudar a gente, para que a gente vá junto. É, Sozinho podemos chegar muito mais rápido, mas às vezes acompanhado de uma ou mais pessoas, a gente pode chegar muito mais longe, tá? Então, a saúde mental no trabalho também, vou falar um pouquinho, ela se traduz aí em funcionários motivados, engajados, em equipe unida. Então, é muito importante no ambiente corporativo que a gente tenha essa motivação, esse engajamento, que a gente entenda quais são as metas, né? E que a gente vá junto, né? Isso é muito importante. E que a motivação, ela esteja dentro de cada um, que cada um busque a sua automotivação. Eu tenho certeza que funcionários motivados e engajados chegarão muito mais longe, tá? Falando agora um pouquinho de dados estatísticos, tá? Eles são alarmantes, eu trago ele na esfera mundial e também no Brasil, tá? Então, no mundo, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Já no Brasil, 14 mil pessoas tiram a própria vida em média por ano. No Brasil, é a terceira maior causa de morte entre os jovens da mesma faixa etária. Os homens, eles acabam tendo mais êxito, né? Eles conseguem tirar a própria vida muito mais do que as mulheres. Então, falando de homens, né? Nos homens é a terceira maior causa, de morte, e nas mulheres é a oitava maior causa de mortes entre os jovens de 15 e 29 anos. Por que isso, né? Os homens acabam tentando de uma forma mais violenta. A forma como eles tentam tirar a própria vida é diferente das mulheres, geralmente, tá? Os homens, eles usam arma de fogo, arma branca, faca, facão, eles pulam da ponte, eles se jogam na frente de um ônibus, na frente de um trem. E geralmente as mulheres, elas tomam medicamento em excesso, elas cortam o pulso. Então, os homens também tentam enforcamento. E essas tentativas não é muito comum nas mulheres. Então, graças a Deus, né, as mulheres acabam sendo socorridas e elas são salvas, né, nos hospitais, né, e nos prontos-socorros, tá? A gente precisa ter essa consciência, tá? E quando a gente tiver, né, homens ou mulheres, prestar atenção, né, no corpo, no pulso, né, nos medicamentos e nessas armas possíveis, né, que eles possam usar dentro de casa, tá? No Brasil, em média, 38 pessoas se suicidam por dia. É um número muito grande, né? Quando a gente para pensar o quão importante, o quão rica é uma vida humana. Então, perder 38 vidas por dia é um número muito triste. Seguindo aqui os dados estatísticos, no mundo acontecem 16 milhões de tentativas
de suicídio, tá? Por ano. E uma morte por suicídio a cada 45 segundos, tá? No mundo. Já no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte, houveram 20 tentativas. Segundo o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, 96,8% dos casos de suicídio estão associados a doenças mentais, a sofrimentos emocionais, e essas doenças mentais poderiam ter sido tratadas, poderiam ter sido salvas essas vidas. Então, por isso é tão importante a gente identificar, né, prevenir e identificar para que a gente possa, né, oferecer ajuda e que essas pessoas em sofrimento tenham ajuda profissional de um psicólogo e de um psiquiatra, tá? Entre 2016 e 2021, teve um aumento muito grande, tá? De 49,3% nas mortes dos adolescentes de 15 a 19 anos. E um aumento de 45% entre os jovens pré-adolescentes de 10 a 14 anos. Os números, eles são altos e muito preocupantes, tá? Infelizmente, as crianças de 10 anos tentam se matar e algumas conseguem, né? Então, assim, o sofrimento mental começa... Ela não tem idade, ela não tem faixa etária, ela não tem classe social, não está relacionada ao dinheiro, né? Quanto mais abastardo, né, na vida, menos chance de tentativas de suicídio. Não, não tem nenhuma relação, tá? Com classe social. Ela é um sofrimento mesmo interno e pessoal de cada pessoa, tá? A fonte desses dados apresentados é do CVV e da Agência da Câmara de Notícias. Os fatores de riscos, né, psicossociais relacionados ao trabalho, ele está relacionado aí ao Ministério do Trabalho, então tem uma portaria específica, né? Precisa ser avaliado, né, o ambiente de trabalho, então, para isso, precisa ter aí um profissional da área da saúde e segurança, uma equipe multidisciplinar, e a Perfil está preparada, né, para poder mapear esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho e apresentar, né, todo o plano de ação para que a gente tenha aí todo um mapeamento, né, cumprindo todas as normativas, para que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho que traga aí bem-estar e que a saúde mental ela esteja aí no nível importante e saudável, assim como a saúde física. E o que que a instituição, né, onde eu trabalho, pode fazer com relação à saúde mental, né? Então, assim, o que que cabe à empresa e o que que cabe a cada um, né? Então, a empresa, ela precisa estabelecer e aí essas medidas preventivas, né? Fazer todo esse mapeamento dos riscos e fatores psicossociais, e as empresas estão a cada dia, né, procurando essa ajuda e esse auxílio da medicina ocupacional, né, da medicina corporativa, onde cuida dessa gestão da saúde corporativa, e cabe a cada um se avaliar, se autoavaliar e perceber em si o que mudou, né? O que em mim não me traz mais alegria, não me dá mais prazer, não me traz mais bem-estar, tá bom? Então, tem aí a parte individual de cada um, da liderança, do RH, do médico do trabalho e de toda essa equipe multidisciplinar que hoje a Perfil Gestão Ocupacional está pronta para oferecer para todos os nossos clientes. Eu trago aqui um canal, né, de ajuda referente à saúde mental relacionada ao suicídio, que é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza aí esse apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo aí de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem conversar, que estão num momento aí de sofrimento, de emergência, com ideação suicida. É um atendimento 24 horas,
estabelecido por um sigilo total, seja por telefone, e-mail, chat 24 horas e também presencialmente. O CVV ele tem um canal específico, né, que é o Ligue 188. As pessoas serão atendidas por um voluntário do CVV, onde vai ter uma escuta aí, sem julgamentos, uma escuta acolhedora, para que essa pessoa vá melhorando e que os seus sentimentos vão sendo transformados e que ela consiga se acalmar. O CVV também tem um site específico muito importante, que é o cvv.org.br, e nele, assim como no Setembro Amarelo, ele tem muitas ferramentas e muitas orientações e informativos de autoajuda. E também tem o canal e o local para que você possa colocar em qual cidade a pessoa precisa de ajuda. Automaticamente vai vir o endereço físico do CVV, onde você pode ir até eles, tá? As ações, né, de intervenção, né, falando aí de uma ação pré, é um acompanhamento psicoterapêutico, né, o atendimento psicológico, e nós temos na nossa região, né, atendimentos gratuitos através das faculdades da região. Basta procurar aí, né, no Google, né, no site aí de pesquisa, faculdades de psicologia na região, vai vir aí o telefone, o endereço, e aí fazendo um contato, eles vão passar aí o local das clínicas psicológicas para atendimento gratuito. A ação pós-tentativa, né? Então, assim que alguém tentar tirar a própria vida, é acionar imediatamente o serviço de emergência, seja através do SAMU, que é Ligue 192, a Polícia Militar 190 ou o Corpo de Bombeiro 193. E uma pós-venção, né? Aquela ação que a gente faz com quem fica após a pessoa tirar a própria vida, é dar assistência para as pessoas impactadas pelo suicídio, são os enlutados, né? E apoio chamado aí para os sobreviventes, sejam os familiares, os amigos, os colegas de faculdade, os colegas de escola. Essas pessoas que estão enlutadas, elas precisam também de uma assistência, de um apoio, de um acolhimento, para que elas sejam acompanhadas por um tempo, tá? Porque muitas vezes elas são pegas de surpresa, né? Às vezes a família não percebeu nenhum indício, nenhum sinal, nenhum sintoma, e elas são pegas e impactadas por esse suicídio. Eu deixo aqui, né, duas reflexões, né, para vocês, né? Nem que seja degrau por degrau, não pare de subir. A vida, ela é sempre a melhor escolha, tá? A vida, ela vale muito a pena e sempre, tudo sempre melhora, seja buscando ajuda, seja através dos amigos, da família. E não é porque você não vê a dor do outro que ela não existe, tá? A dor do outro, ela é intensa, ela é real, ela é fidedigna, mas ela só está dentro da pessoa. Então, cada um sente a própria dor. Então, nós não precisamos ver essa dor, tá? A gente tem que ter a empatia de perceber o sofrimento. A partir do momento que a gente percebe o sofrimento, a gente está valorizando a dor do outro e a vida do outro, tá? Obrigada, eu quero agradecer a todos vocês pela participação e pelo tempo de vocês durante aí a minha apresentação. Para maiores informações, eu deixo aqui o nosso contato, contato@perfil sst.com.br. Natália? Obrigada, Vanier. Obrigada, excelente apresentação. Eu separei algumas perguntinhas, tá bom? Para direcionar para você. Se o Dr. Charles quiser aí dar um suporte, um apoio, tá bom? Bom, vamos lá. Natália, Vanier, oi. Natália, quero parabenizar a Vanier pela explanação abrangente, importante. Assim, esse tema é assim, muito relevante. E só frisar aqui, resumir
é que a gente tem, né, dois ambientes, então, de controle. Tem um ambiente, né, que é extra-empresa, né, que cabe a cada um. Aí as dicas, assim, valiosas, né, que a Vani deu, né, do autocuidado, né, assim, da autopromoção, né, do bem-estar, né, cuidar dos hábitos, né, sono saudável, né, alimentação, atividade física, né, gerenciar o estresse. E agora, com a portaria 1419, né, do Ministério do Trabalho, aí, né, cabe também responsabilidade às empresas, né, cuidar, né, do ambiente, né, de trabalho, né, que vai entrar em vigor em maio de 2026. Tá, e muitas empresas estão já, né, realizando aí as avaliações, né, identificando os fatores de risco, né, psicossociais, e tenho certeza, assim, absoluta, que os ambientes, né, vão ficar mais saudáveis e a população vai passar a ter uma melhor saúde mental se a gente falar mais, né, sobre isso e a gente, né, conseguir implementar as ações. Obrigada, doutora. Excelente contribuição. É um tema que está super em alta, né? Desde aí do início do ano. Ano que vem, em maio de 2026, também entra, né, em vigor a nova NR1, que, né, exalta tanto essa parte de saúde mental. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, elas são bem rapidinhas, tá? Vanieri, de que forma nossos amigos, nossos familiares podem apoiar alguém que está em sofrimento? Quando eles percebem que essa pessoa está em sofrimento de uma forma que não seja invasiva, tá? E nesse momento, quando encaminhar ele para um profissional, quando procurar ajuda de um profissional, porque às vezes nem só assim o suporte da família e dos amigos é o suficiente, né? Excelente pergunta, agradeço aí a quem mandou essa pergunta. De que forma podemos colaborar? É ter aí essa escuta acolhedora, é ser rede de apoio, né, para as pessoas e multiplicarmos cada vez mais, né, a conscientização sobre o tema e estar presente cada vez mais. É muito importante a presença das pessoas, né? Essa pessoa geralmente ela já se isolou, ela já está sozinha, então é importante se fazer presente, se colocar à disposição e ter uma escuta sem julgamentos, tá? E que não tenha essas frases prontas. Ah, isso é uma frescura, isso daqui a pouco passa. E o momento de procurar ajuda é quando perceber que sozinha a pessoa não está conseguindo. Então, quando aquela dor, aquele sofrimento não é algo passageiro, né? Como a tristeza, geralmente a tristeza ela é algo passageira, que a gente gerenciando as emoções, ela acaba passando e aí a alegria, o bem-estar e a saúde mental acaba retornando. Então, quando perceber que sozinha, que a pessoa está num sofrimento muito grande, este é o indicativo de procurar ajuda. E aí oferecer mesmo essa ajuda, se for possível, levar, buscar esse profissional. Então, quando o sofrimento for muito grande e que a pessoa sozinha ela não consegue sair desse sofrimento. Ótimo. E desmistificar também, né? Porque a gente acaba direcionando às vezes para o psicólogo, mas existem vários profissionais, né, que podem apoiar essa pessoa, né? Desmistificar também o uso de medicamento, talvez, né? Isso. Sempre teve esse estigma, né, de procurar o psiquiatra, e procurar psicólogo, quem está em terapia é louco. Então, isso também é um tabu, isso é um rótulo que a gente precisa desmistificar e falar muito sobre isso, tá? Então, a medicação ela é necessária quando já apresenta sinais físicos, sintomas. Existem muitos sintomas, taquicardia, medo, né? Então, assim, depressão, a pessoa vai perdendo a motivação, ela vai parando de... A higiene do sono, né? Ela acaba dormindo com dificuldade, começa a vir insônia, não se alimenta direito. Então, a terapia ela é muito importante. Então, o psicólogo sempre fazer a psicoterapia
constantemente e podemos fazer durante a nossa vida toda, mas o profissional psiquiatra, ele é extremamente importante e essencial e necessário nos casos que precisa da medicação. E essa medicação, ela é acompanhada, ela é dosada, então ela é equilibrada. Então, a permanência do tratamento também, a constância do tratamento é muito importante. Porque é comum as pessoas procurarem, né, o psicólogo, o psiquiatra, só que em alguns casos a própria pessoa se dá alta. Quando ela está naquela fase que ela já está melhorando, que os sintomas já estão desaparecendo, ela também para de frequentar o profissional. Então, a constância. Quem dá alta é o profissional. Excelente, obrigada. Uma última pergunta. Assim, você até citou, né? Como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro depressivo? Qual que é o ponto que a gente pode prestar ali atenção? Falar, opa, tem algo errado que precisa ir além disso. Isso. A tristeza é algo do cotidiano, tá? Que está presente na vida de todos nós, tá bom? Então, a tristeza, ela é passageira. Às vezes, em momentos de frustrações, a gente se entristece, mas é algo que a gente consegue aí recalcular a rota e se resolver, e aí automaticamente, né, o prazer, a alegria, ela vai voltando. Já a tristeza, não. A tristeza, ela é algo que permanece por semanas, meses, e a pessoa vai se isolando, ela vai perdendo o prazer, ela vai deixando de praticar esportes, de se socializar, ela começa a aumentar o número de atestados, ela começa a ter uma queda no rendimento escolar. Então, tudo que a pessoa, né, arrasta por um tempo muito grande e que vai se agravando e que ela não consegue resolver sozinha, ela precisa de ajuda. Então, a depressão é algo que muda, impacta no nosso dia a dia, tá? A tristeza não. A tristeza, ela passa. A depressão, ela muda e ela impacta na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Essa é a grande sacada, tá bom? Quando começar aí esses sintomas, esse distanciamento, precisa ficar aí esse alerta, tá bom? Ótimo, Vanier. Obrigada pelas respostas. Eu encerro aqui as perguntas. Se o Dr. Charles ou você mesmo, Vanier, fazer alguma consideração para a gente finalizar, fiquem à vontade. Eu gostaria de convidar a todos para o nosso próximo webinar de conscientização do Outubro Rosa, que acontecerá também de forma online no dia 28 de outubro, às 17 horas. Nós iremos divulgar, né, esse webinar em nossas redes sociais, na nossa bio e também através aí dos nossos canais de comunicação, tá bom? Então, o nosso próximo encontro será no webinar Outubro Rosa, dia 28 de outubro, às 17 horas. Terá a participação do Dr. Charles, como nosso médico do trabalho, CEO da Perfil, a nossa biomédica Maria Gabriela e a médica ginecologista, doutora Rúbia. Conto com a participação de vocês. Em breve, nós divulgaremos, porém, no nosso Instagram, vocês já poderão ter acesso aí a esse link para poder fazer o cadastro. Excelente, obrigada. Doutor? Bom, gostaria de agradecer, Natália, muito a sua participação e moderação, assim, a participação de todos, né, especialmente a participação da Vanier. Espero que a gente tenha né, conseguido levar informações assim, tão importantes, tão importante quanto o mês dedicado, né? Então, a gente vai fazer no mês de outubro, né, também a mesma coisa, em novembro, e vamos né, colocar uma sequência, né, de participações assim, educativas, sempre com foco na promoção da saúde geral. Além da saúde mental, né, também a saúde física, assim, as duas caminhando junto. Tá? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado a vocês.
Eu também Obrigada. agradeço a participação de todos. Muito obrigada pelo tempo de vocês, né, de estar aqui conosco. Esperamos aí ter alcançado vocês e ter levado um pouquinho mais de informação. Até o próximo encontro. Dr. Charles Vanieri, eu que agradeço. Obrigada, pessoal, por estarem aqui nessa tarde conosco. Aguardo vocês na próxima, tá bom? E se vocês quiserem saber mais aqui sobre a Perfil e sobre os nossos serviços, entre em contato com a gente, nos siga nas nossas redes sociais, @perfilsst. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, Boa obrigado. tarde.